É por isto tudo que, para o PT, o centro do cenário hoje, do ponto de vista político, é a aliança com a chamada direita liberal. Pois bem, vamos virar a página, vamos falar sobre o cenário talvez não seja tão emocionante quanto, mas é mais importante até do que essa questão do Bolsonaro e das joias, que é a governabilidade do país. Na quinta-feira à noite, houve um jantar na casa do ministro Paulo Pimenta, em Brasília, no Lago Norte, reunindo Lula com Lira. Lira com Lula, Lula com Lira. E mais o próprio Paulo Pimenta, vocês estão vendo ali na foto, o Padilha, estava também o José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara. O tema é a relação entre eles. Há um clima de preocupação no governo. O Lira, semana passada, falou: o governo não tem maioria. O governo não tem maioria para aprovar a reforma tributária e disse mais, disse que o governo corre o risco de não ter maioria nem para aprovar projetos de lei simples. Isso acendeu um sinal amarelíssimo no governo e está uma busca de conversas e conciliações para configurar essa maioria. Olha aqui o cenário, como pode ficar dramático para o governo Lula. Aqui à esquerda é a base do Lula na Câmara, que tem PT, PSB, PV, PDT, PSD, Rede, PSOL, MDB, Solidariedade, Agir, União Brasil, Avante, PROS, PCdoB e Cidadania. Esta base dá 287 parlamentares. A maioria na Câmara é 30, a maioria simples. Então, está dando 30 acima da maioria. Aí, se você somar os desgarrados do PL, somar alguns gatos pingados, pode até ter maioria para aprovar emenda constitucional, mas vai ser muito difícil, porque as emendas constitucionais vão confrontar a direita, o centrão, com a esquerda. Pois bem, vamos falar de maioria simples por enquanto. Olha o que acontece. Vocês estão vendo que eu apaguei a luzinha ali do MDB e do União Brasil? São 101 parlamentares, porque está tendo crise com o MDB também, não é só com a União Brasil nessa relação. Tá? Sem os dois, a base do governo cai para 186, 71 a menos do que a maioria, que é 257. Então, o cenário realmente, luz amarelíssima ligada no governo Lula, cenário preocupante. Então, esse é o motivo da reunião e da tentativa de recostura desta base. Daí a origem, inclusive, da confrontação entre Gleisi e Padilha ao redor do União Brasil. A Gleisi bateu duro, bateu firme no ministro das Comunicações e o Padilha saiu publicamente numa posição diferente para defender a União Brasil e a permanência da União Brasil na base. Porque no final do mês, Plínio, quem tem que entregar as votações para o Lula é o Padilha, né? Que é o secretário de articulação política do governo. Então, ele que é no colo dele que cai esta responsabilidade. Então, ele está no centro desta articulação. E aí, esta é a dinâmica da maioria do PT. A maioria do PT, é importante que a gente tenha clareza disso. A maioria do PT hoje é moderada. Apesar da Gleisi pertencer ao mesmo agrupamento do secretário-geral do partido, Henrique Fontana, ao mesmo agrupamento, à mesma tendência do Lula no interior do partido e de tantos outros, ela é da CNB, que é a principal tendência do partido, mais moderada, ela está à esquerda deles. Ela é a representante do partido, não está no governo, tem uma posição muito mais de ser a voz do partido. Mas quem está ali envolvido com a gestão tem uma posição moderada. O PT é o partido de centro-esquerda, hoje mais para centro do que centro-esquerda. Então, o Henrique Fontana, que foi líder do PT na Câmara, hoje é o secretário-geral do partido, diz que a aliança do Lula com o Centrão é o seguro democrático. Olha que declaração dele forte, Plínio. Se o PP, através dos seus líderes, o presidente Ciro Nogueira e o Arthur Lira, abrir esse diálogo com o governo, não temos que ter preconceito. A grande questão é a seguinte: esse é um
é um drama hoje. É um drama para o governo e isso divide o PT. Divide o PT. A avaliação do governo Lula, daqueles do PT que estão, é que se facilitar, a extrema-direita leva. Se facilitar, a extrema-direita leva, então o Centrão é chave para o governo Lula, por mais que a gente tenha dificuldade com isso. Ô Mauro, é interessante, você colocou esses dados aí, 186 sem União e qual que é o outro partido que você deixou? O MDB, né? Que é o MDB. Eles têm 101 parlamentares. Então, se eles saem da base, é chocante. Cai de 287 para 186. E esse número de 186, se a gente for pegar aí, 130, um pouco mais de 130 aí, é o campo progressista. Então, tem 50 praticamente votando junto com o governo. A gente sabia, desde o começo o Lula avisou, a gente precisa trazer um Congresso que seja menos conservador, menos pragmático, só que não aconteceu. Então, assim, é uma situação muito delicada mesmo, ainda mais tratando de Arthur Lira na presidência da Câmara, né? As negociações ali são as claras mesmo, a gente sabe a índole do Lira, sabe como é que funciona o jogo, isso também a gente viu durante o governo Bolsonaro. E assim, essa questão que se coloca, né, que foi colocada aí do seguro democrático, né, pelo Henrique Fontana, é justamente isso, porque não é só uma questão de votação de MPs, mas o Lula ficar refém em caso, por exemplo, de um processo de impeachment, né, que essas pessoas podem se juntar e fazer mais ou menos o que foi feito com a Dilma. Então, é muito delicado, realmente. Olha, o Padilha está trabalhando, não é pouco, viu, Mauro? Essa semana nós vamos dialogar aqui, Plínio. Há uma visão de alguns analistas, houve uma entrevista importante do professor Paulo Arantes na sexta-feira, lá na Folha de São Paulo. A gente tem conversado com Vladimir Safatli aqui, também o outro cientista político, analítico, ele vai estar aqui com a gente. O Vladimir não vem essa semana, ele está meio adoentado, então combinamos já dele vir semana que vem. O Léo Liberato vem esta semana, ele é outro que tem tematizado sobre isso. O professor Rodrigo Nunes escreveu um livro sobre essa questão do bolsonarismo também. Enfim, um cenário, vários intelectuais têm formulado o seguinte: a força dinâmica da política brasileira é a extrema-direita. A força ainda hoje que dita a dinâmica hegemônica da política brasileira é a extrema-direita. Um artigo me impactou demais, do Léo Liberato, fala isso: o governo Lula é um governo de interregno, é um governo de intervalo entre um governo da extrema-direita e outro governo da extrema-direita que acabará voltando. O professor Paulo Arantes diz isso. O que o governo Lula está fazendo é comprar tempo para tentar adiar ao máximo a volta da extrema-direita, que é a dimensão política desse capitalismo cada dia mais turbinado e selvagem. Então, o Paulo Arantes diz: olha, eu sempre fui muito crítico, estou apoiando com tudo o governo Lula. Se o governo Lula conseguir ter sucesso, ele consegue uma reeleição e evita a volta do Bolsonaro na próxima eleição. Mas, cenário muito complicado. Apesar das divisões do Partido Republicano, o Trump é favorito nos Estados Unidos. Vocês imaginam que vai ser o final do governo Lula com 2 anos de Trump na presidência dos Estados Unidos, se Trump ganha a eleição. Será? Então, bastante complexo. É por isso tudo que, para o PT, o centro do cenário hoje, do ponto de vista político, é a aliança com a chamada direita liberal e com o centrão, para isolar a extrema-direita e conseguir força para fazer as mínimas reformas. Não há grande ilusão quanto ao alcance das reformas. As reformas mais radicais, as reformas de base da sociedade brasileira, dificilmente acontecerão. Então, é nesse universo, são coisas paliativas, né? Bolsa Família, a recuperação da Petrobras, coisas importantes, mas não há grandes ilusões em relação ao que vai, ou como é que vai ser esse governo Lula. O Cruvinel aqui, Mauro, está falando também, apesar dessa dificuldade na Câmara, tudo que precisar ser negociado não pode de jeito nenhum incluir o Conselho da Petrobras. O Petrobras é outra questão muito delicada no governo, né? Porque não é só uma questão do Conselho, a própria visão
de quem o Lula colocou no comando aí, né, Mauro? Mas, Corvinhão, vou te dar uma má notícia. Já foi negociado. O Conselho da Petrobras está nessa negociação. Está nessa negociação. O Conselho da Petrobras está sendo negociado com o PSD e o Centrão. Está na mesa de negociação. Infelizmente, é isso. É disto que é feito o governo brasileiro hoje, não por gosto, não por caráter, mas pelo cenário, pela conjuntura. Tá aí, né? Essa reportagem no fim de semana do Globo, mostrando mais uma vez, né? Quer dizer que o Lira é realmente o político de maior relevância no Congresso Nacional. Ele mantém o controle sobre várias estatais, ele e a sua família, e isso acontece ainda agora durante o governo Lula. Então, o Lira mantém um controle direto, por exemplo, sobre a CBTU. Impressionante. O que o Lula tem a ver com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos? CBTU, nada, mas é um feudo político antigo do Lira e continua sob o comando da família dele. Esse é apenas um dos feudos de Lira. Lira mantém várias outras estatais sob o seu comando. Ele está na Codevasf, ele está no INCRA, ele está na administração do Porto de Maceió. É impressionante a dimensão do poder do Lira. Por sinal, esse aqui é meu levantamento com base nas conversas. Vamos ver se hoje consigo escrever uma reportagem sobre isso. Quem são os poderosos na Câmara? Todo esse cenário que a gente está assistindo hoje é um cenário de preparação. Como me disse um parlamentar da esquerda na Câmara, nós estamos na pré-temporada. O jogo não começou. Quando é que começa o jogo? Quando forem constituir as comissões da Câmara. Olha, as comissões não foram constituídas na Câmara até agora. Vai fazer 45 dias que os parlamentares tomaram posse e as estratégicas comissões não foram. Não tem presidente, não tem relator. Está uma guerra de foice lá e ali é uma grande queda de braço. O Senado já foi e o PP e o PL entraram pelo cano. A articulação do governo botou o PP e o PL para fora. Na Câmara não vai ser assim. E não teve nenhuma votação relevante ainda. Nenhuma votação relevante até o momento na Câmara para, vamos dizer assim, testar a base do governo Lula. Tá? Não teve ainda. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Há votações importantes pela frente. Tem 4 medidas provisórias para serem votadas. O governo Lula identifica, esse jantar da quinta não foi sem motivo. O governo Lula identifica 4 votações relevantes e perigosas que vão entrar na pauta em breve. Por isso essas articulações todas, porque o governo Lula, neste momento, corre o risco de perder. Tem a MP dos combustíveis, não foi votada ainda, que é a questão da volta da cobrança dos tributos federais. Tá? Os parlamentares do Centrão estão pressionando, podem votar contra. Tem a MP do CARF, essa é uma MP complicada, porque ela está retomando o voto de qualidade do governo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ou seja, em caso de empate, o governo a União passa a poder desempatar como era no passado. Atualmente, o voto não tem esse voto de desempate e os sonegadores estão ganhando todas as votações no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A base do Centrão, a base da direita no Congresso é profundamente ligada ao empresariado, e especialmente ao empresariado sonegador. Essa MP, o governo vê com grande preocupação. Tem a MP da FUNASA, que extingue a Fundação Nacional de Saúde, que cuida de obras de saneamento no Brasil e que se tornou um nicho bolsonarista. Grandes corrupções, grandes e também Centrão, né? Centrão está lá, está acampado lá. E, finalmente, a MP da Esplanada, que reorganiza a presidência e os ministérios. Então, a enorme preocupação do governo quanto à possibilidade dele ser derrotado ou nas 4, ou em 1, ou 2, ou 3 dessas 4. Então, situação complexa. Minha apuração mostra o seguinte: são 4 os nomes mais poderosos na Câmara neste momento. O Lira, vocês estão vendo ali, à direita, à esquerda dele, né?
Eumar Nascimento. Eumar Nascimento, ele tem hoje raiva profunda do governo Lula. Ele é o principal líder do União Brasil no Congresso Nacional, deputado Eumar Nascimento. Deputado Eumar Nascimento, ele foi anunciado como, não pelo governo oficialmente, mas anunciado nos bastidores como ministro das Comunicações. Foi vetado pelo PT da Bahia, e aí é importante que se diga, hein? O PT não há nada mais moderado no Brasil hoje, não, sim, mas o PT da Bahia é um dos mais moderados no Brasil, mais de centro do Brasil hoje. Então, não foi nem pela cor dos olhos do Eumar Nascimento, nem pelo fato dele ser do centrão ou de direita que ele foi vetado. Foi em função das disputas regionais do PT na Bahia. Então, só que no lugar dele, quem é que foi o Ministério das Comunicações? O Juscelino Filho. Trocou o Eumar pelo Juscelino. Só que a diferença é que o Juscelino não tem peso nenhum no União Brasil. É irrelevante no União Brasil. O Eumar Nascimento é poderosíssimo. Controla a bancada do União Brasil, ou boa parte dela na Câmara, e só fala mal do governo Lula. E diz claramente, o União Brasil não está representado no governo Lula. E diz o Juscelino, é isso mesmo, é irrelevante, não representa o partido. A Daniela Carneiro, Daniela do Vaguinho, ela é representante de uma articulação do PT, lá do Rio de Janeiro, não tem nada a ver com a União Brasil. E o Valdez, o ministro Valdez Góes, ele era do PDT, foi uma articulação lá do Senado, foi uma articulação do Alcolumbre, não tem nada a ver com a União Brasil, nós não temos nada a ver com o governo Lula. Olha só. Tem gente que diz o seguinte, que aqui o governo Lula talvez tenha cometido um erro que o próprio Lula aponta como um erro fundamental de Dilma na Câmara dos Deputados com o episódio da eleição de Eduardo Cunha, em que o governo Dilma foi bater chapa. E aí o processo se aprofundou. Tem gente que diz que é a mesma coisa. Ter cedido ao PT da Bahia pode ter representado um grande prejuízo para o governo Lula. Do lado do governo, os dois mais poderosos são o José Guimarães, é o líder do governo na Câmara, e o Padilha. Padilha não tem mandato, é ministro, mas ele tem grande força na Câmara. Este é o cenário daqueles que têm mais força na Câmara das deputadas e deputados hoje, Plínio. Ô, Mauro, e é interessante, quando a gente vê a composição, o pessoal fala assim, que a Célia Soares, meu Deus, como é difícil governar. Quando a gente vê a composição do Congresso Nacional, principalmente da Câmara, não é que essas pessoas que estão lá fazem lobby para os endinheirados. Eles são os próprios endinheirados, muitas vezes, né, Mauro? E isso se alinha ao tipo de política, por exemplo, política econômica que o Bolsonaro fazia. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a questão econômica, mas, assim, a política neoliberal é o que interessa essas pessoas. Quando o Mauro listou essas 4 MP, gente, imagina para a gente negociar, por exemplo, o imposto sobre fortunas.